Lanciano é uma cidade italiana localizada a 250 quilômetros da capital Roma. É banhada pelo Mar Adriático e em seus arredores estão as cidades de San Giovanni Rotondo e Loreto. Antigamente a denominavam de Anxano ou Anciano. A mudança de nome foi com a finalidade de perpetuar uma homenagem a Longino, que segundo a história nasceu em Lanciano e foi o centurião romano que cravou a lança no lado direito de Jesus crucificado. São Longino, como foi denominado pela Igreja, converteu-se ao cristianismo após a morte de Cristo. Os cerca de 36 mil habitantes de Lanciano estão distribuídos em uma área de 66 quilômetros quadrados, localizados na região de Abruzzo, província de Chieti. A paisagem é de colinas coloridas pelas cultivações agrícolas, diferentes em cada estação. Nesta pequena cidade aconteceu um dos maiores milagres eucarísticos da história: a transubstanciação do pão e do vinho em carne e sangue vivos. Há mais de 12 séculos, por volta do ano 700 d.C., na cidade de Lanciano, viviam no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio do rito grego ortodoxo. Entre eles, havia um que vacilava na fé. Ele atravessava um terrível período de perturbação espiritual, que o levava a duvidar da presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada. À medida que passavam os dias, aquele drama interior aumentava de intensidade e afetava a sua disposição, roubando-lhe até o prazer de viver. Mas a graça divina nunca o abandonou, fazendo-o orar cotidianamente para que esse insidioso espinho saísse de seu coração. Mal sabia ele que um grande feito estava para se realizar em sua vida. Como já dizia o apóstolo São Paulo, os milagres são feitos não para aqueles que creem, mas para os que não creem. Numa certa manhã, por volta do ano 700 d.C., como habitualmente fazia, um dos monges do mosteiro de São Legosiano, em Lanciano, celebrava a Santa Missa, quando foi acometido por uma incontrolável onda de dúvidas. Envergonhado consigo mesmo, com um olhar de piedade, contemplou a hóstia e o vinho que estavam à sua frente, sendo consagrados. De súbito, suas mãos tremeram e seu corpo foi envolvido por uma vigorosa e profunda emoção. Depois de alguns minutos, voltando-se para os fiéis, disse o monge: "Venham, irmãos, contemplar a carne e o sangue de nosso amado Cristo." A hóstia tinha se transformado em carne e o vinho em sangue, ambos vivos na sua frente. As pessoas que presenciaram o milagre manifestaram-se emocionadas e surpresas, repletas de alegria pela infinita bondade divina em lhes proporcionar tão extraordinária manifestação. Os que presenciaram o milagre eucarístico em Lanciano começaram a divulgar a maravilhosa notícia por onde passavam. Em pouco tempo, toda a cidade ficou sabendo da notável manifestação de Deus. E com isso, milhares de pessoas passaram a ir à igreja onde havia acontecido o milagre eucarístico. Todas queriam ver o corpo e o sangue de Jesus, que ainda hoje encontram-se em exposição para a oração no centro da igreja. O milagre causou um efeito admirável, porque atuou preponderantemente sobre a crença daquele sacerdote basiliano. E sobre a fé de muitas pessoas frias e indiferentes, que não acreditavam na Sagrada Eucaristia e na presença real de Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, na hóstia e no vinho consagrados.
Desde a data do acontecimento, a Igreja acolheu o milagre como um verdadeiro sinal do céu e venera o corpo e o sangue de Cristo nas procissões que anualmente são realizadas no dia da festa de comemoração aos acontecimentos do milagre eucarístico, sempre no último domingo do mês de outubro. Após a ocorrência do milagre eucarístico, os monges de São Legosiano encomendaram um relicário artístico de marfim para conservar as relíquias do milagre. O sangue de Jesus, no momento do milagre, coagulou em 5 porções. E o mais impressionante é que cada porção de sangue coagulado tem o mesmo peso individualmente ou quando estão as 5 partes juntas. O sangue adquiriu uma cor amarelada e a carne uma coloração ocre, uma variação do marrom. A igreja de Lanciano permaneceu sob os cuidados dos monges de São Basílio até 1176, quando assumiram os padres beneditinos e permaneceram até 1252. Depois vieram os franciscanos e tiveram de fazer muitas obras, porque a estrutura do templo estava comprometida. Em 1258, os franciscanos construíram uma nova igreja no local da antiga e a colocaram sob a proteção de São Francisco. A carne, desde 1713, conserva-se num ostensório de prata da escola napolitana e o sangue é preservado em um rico e antigo cálice de cristal. No decorrer dos séculos, várias pesquisas eclesiásticas foram realizadas e em 1574 o milagre eucarístico de Lanciano foi considerado verdadeiro pela Igreja. Em 1515, o Papa Leão X implantou na cidade do milagre eucarístico uma sede episcopal e em 1562 o Papa Pio IV emitiu uma bula elevando Lanciano à condição de sede arcepiscopal. Assim, aquele local passaria a ser parte do território da Igreja, ou seja, parte do Vaticano. Em 1887, o arcebispo de Lanciano, Monsenhor Petrarca, obteve do Papa Leão XIII a indulgência plenária perpétua para quem visitasse o milagre eucarístico no período da festa, no mês de outubro. Depois dos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, a partir de 1574, surgiu a necessidade de um pronunciamento da ciência moderna, por meio de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Em novembro de 1970, os frades menores conventuais, que eram os responsáveis pela Igreja do Milagre, decidiram, com a autorização de Roma, confiar a um grupo de peritos a análise científica daquelas relíquias. Os estudos tiveram início em 1970 e foram concluídos em 1981. As análises das relíquias foram entregues primeiramente ao professor Eduardo Lujoli, especializado em anatomia, histologia patológica, química e macroscopia clínica, e depois ao professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena, com técnicas mais avançadas de pesquisa e análise. Antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado das pesquisas realizadas em Arezzo, os doutores Lujoli e Bertelli enviaram aos frades um telegrama com a seguinte inscrição: "E o Verbo se fez carne". A própria ciência havia então se curvado perante a maravilha do milagre eucarístico de Lanciano. Ao analisar minuciosamente as relíquias do milagre eucarístico, com técnicas avançadas de pesquisa, os professores Bertelli e Lujoli publicaram um laudo contendo o resultado das análises. A carne é verdadeira carne humana. A carne é um pedaço do tecido muscular do coração. O sangue também é humano.
A carne e o sangue têm o mesmo tipo sanguíneo, AB. No sangue encontram-se proteínas na mesma proporção que se encontram no sangue humano vivo. No sangue também se encontram minerais em proporções idênticas às encontradas no ser humano normal. A preservação da carne e do sangue durante mais de 12 séculos, sem a ajuda de qualquer ingrediente químico, é perfeita e admirável. Supõe-se que o sangue AB é o tipo de sangue encontrado no Santo Sudário, que envolveu Jesus Cristo. Este tipo de sangue é muito comum no povo judeu. Com essas afirmações, a ciência comprovou a veracidade do milagre eucarístico de Lanciano. Há outros milagres eucarísticos espalhados pelo mundo, como os de Santarém, em Portugal, de Cássia e Turim, na Itália, e de Stick, na Alemanha. Mas nenhum é tão vivo e forte quanto o de Lanciano. O milagre eucarístico de Lanciano é categórico e decisivo. A ciência, com técnicas e meios excepcionais e precisos, fornece a certeza do milagre, confirmando claramente a revelação sobre a Eucaristia. Hoje, vários católicos de todo o mundo peregrinam até a igreja onde estão guardadas as relíquias do milagre eucarístico de Lanciano e reconhecem a grandeza da graça de Deus representada no corpo e sangue de Cristo. Para esse último dia da novena, acompanhe agora, com o Padre Robson, a oração do milagre eucarístico de Lanciano. Ó Jesus, pão vivo descido do céu, como é grande a vossa bondade. Para perpetuar a fé na vossa presença real na Eucaristia, com extraordinário poder vos dignastes mudar as espécies do pão e do vinho em carne e sangue, como se conservam no santuário eucarístico de Lanciano. Aumentai sempre mais a nossa fé em vós, Senhor sacramentado. Ardendo de amor por vós, fazei com que nos perigos, nas angústias e nas necessidades, só em vós encontremos auxílio e consolação, ó divino prisioneiro de nossos tabernáculos, ó fonte inesgotável de todas as graças. Suscitai em nós a fome e a sede do vosso alimento eucarístico, para que, saboreando este pão celeste, possamos gozar da verdadeira vida, agora e sempre. Amém. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre.
Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.